Aguardemos em comunhão. O Senhor nos mandará o conselho da sua palavra. Deus seja louvado. Glória ao Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Santo é Deus. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo um assunto que Deus pôs à frente, que encontra-se no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 16. Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 16. Glória a Jesus. Vamos começar a partir do versículo 24, irmãos. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 24. O título diz: Os discípulos de Jesus devem levar as suas cruzes. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Aqui, amados irmãos e irmãs, nós acabamos de ler uma exortação que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, ensinava os homens na terra. E no caso aqui, estes eram os discípulos, seguidores do Senhor Jesus. E ele disse assim: se alguém quiser vir após mim, quer dizer, se alguém tem interesse em me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Irmãos, nós escolhemos, todos os que estão aqui, certamente, se não todos, pelo menos a maioria, nós escolhemos ir após o Senhor. Embora nenhum de nós que estamos aqui, nem nossos pais, nem nossos avós, eles puderam, nem nós pudemos contemplar fisicamente o nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós hoje o seguimos, não seguimos por vista, mas nós o seguimos pela fé. Nós cremos que o Senhor Jesus esteve aqui na terra por 33 anos. Com 30 anos
ele se batizou, deixou João Batista batizá-lo, e após os 30 anos, após o seu batismo, ele começou abertamente a declarar quem ele era e qual era a missão dele aqui nesta terra por um período tão curto. E este anúncio, irmãos, que ele começou a declarar, durou 3 anos. Com 33 anos, ele consumou a sua missão no duro madeiro da cruz. E durante esses 3 anos, além de ele ensinar, muitos ouviram aquilo que nunca tinha ouvido. Nunca tinham ouvido e também nunca tinham lido nos livros dos profetas, no livro da lei, dos juízes, dos reis. O que aquele povo ouviu, eles nunca tinham ouvido e nunca tinham lido. E também contemplaram aquilo que eles nunca tinham contemplado e sabiam que muitas coisas que eles contemplavam ali era inédito. Nunca tinha acontecido. Ninguém na terra, até aquele momento, tinha feito obras e milagres como o Senhor Jesus fez naquele curto período de tempo que ele esteve na terra no meio dos judeus. Ninguém tinha dado vista a cegos, ninguém tinha dado audição a surdos, voz a mudos, ninguém tinha curado o paralítico e outras inúmeras coisas. O Senhor, além de curar, ele fez claramente, explicitamente, com que todos contemplassem os demônios se sujeitarem a ele, irmãos. Temos aí um relato ali quando ele passava na região de Gadareno, onde que tinha aquela pessoa possessa, tomada de legiões, e estas legiões, ela impelia aquela pessoa, aquele corpo humano, a ser agressivo, a ser uma pessoa que todos temiam pela sua agressividade, a tal ponto que ninguém ousava passar ali nas proximidades. Mas o Senhor Jesus passou por ali, e quando ele passou, os demônios tiveram que se sujeitar a ele. E ainda aquela legião clamou: que vieste nos atormentar antes do tempo, ó Jesus. Eles tinham ali um propósito, irmãos. Eles tinham ali um período naquele corpo que foi determinado por uma potestade maior para aquela legião imperasse ali naquele local, imperasse no corpo daquela pessoa. Ele tinha um propósito. E quando o Senhor apareceu, aquela legião clamou: que viesse fazer ou nos atormentar antes do tempo? E eles ficaram desesperados, irmãos, porque espíritos, eles precisam de corpo. Eles ficaram desesperados e tiveram muito pavor de ficar vagando se ali eles fossem expulsos. E quando o Senhor determinou que eles saíssem daquele território, eles fogaram ao Senhor. Nos deixa pelo menos entrar nessa manada de porcos. E ali o Senhor permitiu, e ali eles entraram e consumaram o que eles tinham por determinação a fazer, e eles destruíram toda aquela manada de porcos. Irmãos,
São inumeráveis. O que está aqui na Bíblia é muito resumido a respeito das operações do Senhor. Uma parte fala que faltaria espaço nos livros para descrever tudo o que o Senhor fez. Mas uma coisa nós temos certeza, irmãos e irmãs, mediante tudo que o Senhor falou, da forma que Ele se apresentou, mediante tudo que Ele fez e que ficou registrado aqui, uma coisa, a maior parte desta igreja reunida tem consciência. Para Deus, nada é impossível, irmãos. Nós sabemos que, como está escrito, tudo é possível para aquele que crê. Se o irmão e a irmã está aqui nesta noite e tem o dom de crer, a possibilidade de Deus resolver o teu problema, a possibilidade de Deus te dar uma saída, um escape, ela é muito grande, porque tudo é possível para aquele que crê. Irmãos, podíamos falar, Deus, algumas coisas ele não consegue fazer, mas não tem como. E se falássemos isso, não encontraria respaldo nas Sagradas Escrituras. Tudo Deus pode, além daquilo que nós pensamos. Nós não sabemos, irmãos, o pedido de oração aqui é muito resumido, é um resumo das necessidades. Nós não sabemos quem está sentado, o irmão não sabe. O irmão que está sentado do teu lado, na tua frente ou atrás, o que ele está passando. Não passa nem na cabeça da irmã, a irmã que está do teu lado, que está na tua frente ou atrás, o que ela está passando. O que a família dela está enfrentando. O que ela deixou em casa e de que forma ela e ele chegou aqui, não passa pela nossa mente. Eu vou ler aqui de novo, irmãos. Está aqui, ó. Irmã roga por seu filho que encontra-se com depressão e pensamentos suicidas. Isso aqui está no nosso meio. E tem mais coisas semelhantes a esta, ou até pior, que está no nosso meio também. E nós nem pensamos e nem imaginamos. Mas o Senhor torna a repetir. Tudo Ele pode além daquilo que nós pensamos. E a igreja pode ter certeza de uma coisa. Neste momento, neste exato momento, agora, neste exato momento, a palavra, ela está derrubando algum gigante da vida de alguém, irmãos. Neste exato momento, a palavra, ela está criando algum escape para alguém que entrou aqui em desespero. Neste momento agora, o Senhor está mandando algum vento parar na vida de alguém e algum mar se aquietar. Fizestes bem intervindo aqui, embora não foi apenas a tua força. A força majoritária que te trouxe aqui, ela vem dos céus. Mas fizestes bem em dar ouvido aos sentimentos da tua alma, do teu espírito, e estar aqui dentro nesta noite. Porque o Senhor, Ele vai tomar uma providência a teu respeito. Vai. Está escrito aqui. Então, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Irmãos e irmãs, nós seres humanos, vamos falar seres humanos só materialmente falando. Nós temos propósitos, nós temos ideais,
Ideais é diferente de ideologia. Ideologia é uma coisa, irmãos. E a ideologia, ela não aceita mais nada além daquilo que já é constituído. Então, uma ideologia fechada. Ideais, não. A pessoa tem ideais e ela está sempre, quem tem ideais, está sempre aberto a diálogo, a conhecer mais alguma coisa, a aceitar alguma coisa. E nós, seres humanos, nós temos ideais e temos propósitos. Nós temos sonhos. Sonhar não é pecado, irmãos. Nós temos sonhos, sonhos conosco mesmos, sonhos com os nossos filhos, sonhos com a nossa geração, e sonhar não é pecado. Nós temos sonho e queremos, muitas vezes, também alcançar alguns ideais, alguns propósitos na nossa vida. E nós, seres humanos, irmãos, falando o ser humano natural, quer sempre que as coisas vão de bem para melhor, e que tudo flua naturalmente, sem ter contrariedade. Isso daí, nós seres humanos. E nós queremos também não contrariar nós mesmos. O ser humano natural, ele não gosta de se contrariar a si mesmo, e nem de ser contrariado por ninguém. E depende da natureza da pessoa, se ela é contrariada em alguma parte, ela já se torna uma pessoa explosiva, ela já se torna uma pessoa totalmente diferente do que ela se apresenta. Depende da natureza, ela não suporta ser contrariada. Então nós não queremos ser contrariados. E não queremos que ninguém venha falar muitas vezes daquilo que nós fazemos e que no nosso ponto de vista está correto. Assim somos nós. Mas o Senhor falou: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Isso foi uma das coisas mais difíceis que o Senhor Jesus pediu para o ser humano, para que o ser humano renunciasse. Ninguém quer renunciar. Muitos, ou alguns até aceitam renunciar, mas os que não querem, a quantidade é bem maior. E muitos, quando vêm, eu vou renunciar, para quê? Qual que é a finalidade de eu fazer isso? Por que eu vou renunciar? E questiona. Mas, irmãos e irmãs, se tem uma coisa que é de suma importância e de grande valor para nós, é a renúncia. Nós renunciarmos, porque o resultado da nossa renúncia nos leva a lugar que nós até imaginamos, mas temos uma pequena mesmo, ideia do lugar que nós vamos. Cantamos um hino, o 312. Como que é Deus, cercado de esplendor, cercado dos anjos ali, os anjos lhe adorando. Como que a cidade santa, nós sabemos, não fomos lá, mas se lemos em Apocalipse, nós sabemos como que é a cidade santa, como nós seremos nos céus. Esse corpo que nós temos aqui, que é de tempo limitado, cuja durabilidade dele é como um vapor que aparece e logo se desvanece, esse corpo aqui não fará mais parte do nosso futuro, será um corpo santo, glorioso e imortal. Cidade como nós nunca vimos, ruas que andaremos com os nossos pés, mas uns pés já diferentes, de ouro, praça de ouro, e tantas coisas que nós desfrutaremos, paz sem igual. A paz que nós sentimos aqui, ela vem dos céus, mas muitas vezes ela não tem um efeito grande por causa das tribulações que nós vivemos. Mas a paz que desfrutaremos nos céus é paz sem igual. Então, por isso que o Senhor falou: quem vir após mim, renuncie-se a si mesmo.
E cada um que está aqui, Deus tem um propósito na vida do irmão, tem um propósito na vida da irmã. E Deus manda falar para o irmão, Deus manda falar para a irmã: ser crente não é fácil. Ser crente em Jesus Cristo não é fácil. Requer renúncia, e o Senhor tem propósito na vida de muitos de nós que estamos aqui. E esses propósitos, irmãos, muitas vezes nós não entendemos, porque nós nos limitamos a não sair dos primeiros rudimentos, a não nos esforçarmos. E muitas vezes, quantos irmãos estão aqui, irmãs, que não têm ciência do propósito de Deus na sua vida? Qual é o membro que tu és aqui? Qual é a tua finalidade nesta graça? Quantos irmãos e irmãs não entendem os propósitos de Deus e ficam na mesmice, não conseguem evoluir, e o adversário ele põe tropeços de todas as formas para travar o progresso, para travar a evolução de uma igreja, para travar o progresso de uma igreja, porque muitos não entendem o propósito de Deus. E o propósito de Deus, para que ele seja executado na nossa vida, requer renúncia. Bendito é o Senhor. E ninguém consegue renunciar a si mesmo se a força não vier do alto. E ninguém consegue evoluir se não renunciar. E a igreja tem que entender que Deus está mandando esta palavra desta forma, porque Ele quer a igreja progredindo, prosperando. A igreja tem que entender que Deus está mandando a palavra desta forma, porque através desta palavra, e no esforço que estamos fazendo para escutar esta palavra, Deus vai destravar a vida de um por um que está aqui. Deus vai destravar, tirar os entraves da vida do irmão, tirar os entraves da vida da irmã, porque a luta contra o mal ela é muito grande e a opressão ela cresce assustadoramente, diariamente também, mas Deus por esta palavra ele vai destravar toda esta igreja que está reunida nesta noite aqui. Bendito, o Senhor vai te ajudar para que cada um venha entender os propósitos de Deus na tua vida, irmão. Deus tem propósito e o irmão está muito aquém, não além. O irmão está muito aquém dos propósitos de Deus. Irmã, Deus tem propósitos e a irmã está muito aquém dos propósitos de Deus na tua vida. Como o Senhor falou na boca do apóstolo: vós já eram para ser mestres, e eu sou obrigado a criá-lo com manjares. Vós já eram para ser mestres. Quantos que estão aqui já era para estar num estágio avançado? Esse excesso de sensibilidade. Eu não vou mais na igreja porque aquele irmão não me saudou, aquela irmã olhou desta forma para mim. Eu não vou mais na igreja porque desde que eu comecei a ser crente vem muita luta, vem muita guerra. Não pode haver um conselho, um tópico ou um conselho doutrinário que a pessoa tem excesso de sensibilidade. Por quê? Porque não evoluiu. Está aquém daquilo que Deus queria da tua vida. E tu tens uma função e uma missão que tu ainda não conseguiu entender e não quer assumir, mas tu tens uma função e uma missão muito nobre no meio deste povo, no meio deste corpo espiritual. Tu tens, aleluia, uma responsabilidade. Hoje Deus te fala: em nome do Senhor Jesus, aceita a responsabilidade
que pesa sobre as tuas costas. Aceita a responsabilidade que o Senhor colocou nas tuas costas. Bendito, não nega, saia de cima do muro, porque se tu continuares em cima do muro, uma cobra te morderá. A pessoa, quando está em cima do muro, ela é indecisa. Eu não sei se eu pulo para cá, eu só pulo para cá. E fica naquela indecisão. E o melhor estágio que o adversário que ele mais gosta é quando ele encontra um crente indeciso. Bendito é o nome santo do Senhor. Tu quer ver a face do Senhor ou não quer? Tu quer entrar na glória de Deus ou não quer? Tu quer renunciar, porque precisa renunciar, não tem outro meio. O Senhor falou que precisa renunciar, mas a minha natureza é forte, eu tenho forças, ímpetos na minha carne, o meu sangue ele pulsa nas minhas veias, e muitas vezes eu sou tomado de paixões que inflamam sentimentos no meu corpo, que fazem com que os meus olhos percam a santidade. Bendito é o Senhor, a minha natureza, o meu vigor também, o sangue que corre na minha veia. Deus te conhece nos mínimos detalhes. Tudo isso que tu fala, o Senhor conhece muito mais e te conhece nos mínimos detalhes. Só que Ele tem ferramenta, Ele tem dom, Ele tem, aleluia, virtudes que para a natureza forte, para a carne que é tentada, para olhos impuros, para mentes que estão contaminadas por sentimentos, Deus tem tudo isso no trono da sua glória. Será que a igreja crê que Deus pode santificar todos nós coletivamente nesta noite? Será que a igreja crê que Deus pode santificar todos nós que estamos aqui? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, nesta comunhão que nós estamos sentindo, desce a santidade nesta igreja, neste povo reunido. Sinta a santidade de tomar, e junto com a santidade seja tomado de autoridade de espírito. Sinta a santidade de tomar, e junto com a santidade seja tomada com autoridade de espírito. Será que tu não percebeu que tu não és mais deste mundo? Tu já não está mais nas trevas. Bendito é o nome santo do Senhor. Será que tu não percebeste que tu és um cidadão, uma cidadã dos céus? Será que tu não percebeste que tem a unção de Deus na tua cabeça? Sinta o efeito dessa unção tomar agora o teu ser. Este louvor que sai da tua boca, esta glorificação que sai da tua boca, é uma reação à palavra que está sendo pregada, e este louvor ele chega como incenso de suavidade lá nas narinas de Deus, no trono da misericórdia de Deus. Sinta que Deus te dá autoridade de espírito, em nome do Senhor Jesus. Tenha consciência, tu és um homem de Deus, tu és uma mulher de Deus, tu és o templo do Espírito Santo. Deus te elegeu. Deus nos elegeu para si, irmãos e irmãs. Nós fomos elegidos por Deus, e no Senhor mostra agora e faz sentir também a comunhão tão santa que, aleluia, nós estamos agora por causa da receptividade da igreja para com aquilo que Deus está falando. Deus nos elegeu, então o inimigo está aí, aleluia, com o espíritos enganadores, sedutores de todas as formas. Seduz de uma forma, seduz de outra, tenta atrair para doutrinas que apresentam um Cristo que salva, mas um Cristo que não santifica. Bendito é o nome santo do Senhor. Cristo salva, Cristo santifica, e Cristo ajuda a nós renunciarmos a nós mesmos. Seja tomado de renúncia.
Que comunhão santa que se sente aqui. Bendito é o nome santo do Senhor. Como fala um hino: soldados valorosos, nós somos de Cristo Rei, soldados da verdade, que amam a sua lei. Que este amor agora tome todos os corações, e que nós venhamos estar atados no nosso pescoço a fidelidade. Anda com a fidelidade, leva ela atada no teu pescoço, porque nós somos soldados valorosos, e o Senhor vai livrar nós dos enganos, das falsidades, das ideologias falsas, bendito, das narrativas falsas, em nome do Senhor Jesus. Tu quer, irmãos, os céus está aberto, irmãs, os céus está aberto. Quer sabedoria, quer inteligência, quer luz de Deus, quer a ciência perfeita. São delícias que Deus está trazendo para nós nesta noite, e quer ornamentar o seu povo. A irmandade, não imagine, o Senhor mostra claramente, ele pegando como um escultor, e ele está tirando as rebarbas, aparando as arestas no corpo de Jesus Cristo, e a imagem de Cristo, ela vai ficando nítida na igreja. Quantos entraram aqui fracos, com o diabo, a serpente no teu calcanhar, mas a imagem de Cristo agora vai ficando nítida na tua vida, nítida na tua face. Brilha, receba o azeite, acenda. Não dá para parar, porque a comunhão de Deus está aqui no nosso meio, e Deus marcou esse encontro mais uma vez com este povo santo, um povo que lhe é chegado. Se esta congregação souber aproveitar esta oportunidade e clamar: Senhor, vem aqui, toque em mim. Se tu não tocar, deixa eu tocar em ti. Se tu ser tomado de inteligência agora, tu vai sair daqui liberto e liberto, curado e curada. É isso que Deus quer ver. Um povo atento, um povo que brilha, um povo que corresponde à sua voz. Aleluia, um povo que lhe ama com sinceridade. Irmãos e irmãs, o que Deus tem para fazer com este povo não passa na nossa mente, não subiu na nossa mente e nem desceu no nosso coração. A irmandade não fica triste, mas a verdade, ela tem que ser dita. Tem muito invencionismo, tem muitos movimentos, não é lá fora, no nosso meio, desnecessários, e muitas vezes ilude pessoas. Mas olha, irmandade, que todos venham valorizar isso que Deus vai dar de falar agora. Igreja reunida em nome do Senhor Jesus, receba o equilíbrio de Cristo em nome do Senhor Jesus. O que Deus quer fazer contigo, aonde Deus quer te enviar, aonde Deus vai permitir que tu passes e o que Ele vai operar, vai precisar de muito equilíbrio. Senão tu vais fazendo, aleluia, movimentos que vai trazer até escândalo, pela força, pela virtude e pela comunhão que vai tomar o teu corpo. Mas igreja, em nome de Jesus Cristo, receba o equilíbrio de Cristo, porque a partir de agora, Deus vai te enviar. Vai, com esse dom que está aí, com esse dom que está aí, com esta glória que está na tua cabeça, com esta linguagem em outros idiomas, é com este dom que Deus vai te enviar, com o dom da música, com o dom de fazer visita, com este dom de abraçar, de sorrir e Deus libertar. Num sorriso Deus liberta. Aleluia. Abraça os teus filhos, os teus netos, abençoa eles. Hoje alguma coisa vai cair da tua vida e sair do meio da tua família.
dá vontade de ficar aqui a noite toda. O horário se foi, mas este povo está sendo abençoado por Deus, está dentro do santuário. Quantos estão aqui e entraram dentro do santuário de Deus? Toca no Senhor, glória ao nome santo. Igreja, isso que Deus está mandando é para nós. Eu ia encerrar, o Senhor falou que tem mais 1 minuto, porque ninguém é para ficar sem participar, ninguém é para ficar sem levar nada desse encontro com Cristo. Leva com abundância, a medida de Deus é calcada, recalcada e ainda sobeja. Leva com abundância, leva com fartura, sai da miséria espiritual. Isso aqui é fartura espiritual, é glória espiritual, não é glória humana, é glória divina. Não toque essa glória por nada, não troque. E nós somos responsáveis, porque quando nós vamos num restaurante, num rodízio, se a gente não quer comer, o que a gente faz na maioria dos rodízios? Tem lá um objeto vermelho e verde. Quando a gente põe no verde, eles vêm e servem. E quando a gente põe no vermelho é porque não quer mais. Põe no vermelho agora para o teu inimigo. Olha, eu não quero que tu venha me mandar aqui. Põe no verde agora para Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Deus dará a graça de um dos servos de Deus fazer oração de agradecimento. Unidos oramos a Deus. Mãe de Vânia, agradeço. Alá salamaca talamaia. Glória a Jesus. Alá salamanaca talamana salamai. Glória a Deus. Salamaca talama salamanaca talamaia. Aleluia. Alá salamaca talamana salamaia. Glória a Jesus. Alá salamaia. Salamaca talamana salamaia. Glória, glória, Alá glória. salamaca talamaia. Aleluia. Glória a Deus. 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 Glória ao teu nome. Eterno Deus, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, teu santo e adorado Filho, voltamos a nos ajoelhar na tua santa presença. Nesta noite, neste dia, terminando, nos reuniu dentro da tua casa. Existia um desejo que só ele às vezes não venceria os obstáculos, mas como tu deste, uma força maior de ti, da tua parte, nos conduziu até este lugar, para oferecer a ti este santo culto de adoração à tua santidade. Viemos aqui para dar o melhor que nós podíamos diante de ti, cheios de fragilidades e fraquezas, mentes às vezes perturbadas, bocas sem força, nem para cantar, mas nós entramos aqui na esperança que quando terminasse esse culto, alguma coisa poderia mudar na nossa vida. E temos certeza que nem tudo por todos, mas queremos acreditar que todos
Já percebeu que alguma coisa mudou? O mal caiu. Porque sentiu a virtude da tua palavra. Viramos o vermelho para o nosso inimigo. E o verde para esta glória que está no meio de nós. Dá-nos dignidade agora e pureza de espírito para aproveitar este momento sublime, soberano, a glória de Deus entrando na igreja. Coisa difícil de acontecer, momento único, inesquecível, Deus tocando em nós, rendindo nós agora a virtude do Espírito Santo, tomando a nossa boca e saindo para um louvor, um glória, uma aleluia, uma linguagem diferente, uma lágrima do rosto, um tremor do nosso corpo, uma força nos visitando. Deus, tu estás aqui. Deus, tu estás aqui. Deus, tu estás aqui. Este lugar é santo. É santo. É santo. Aleluia. Graça te damos pelos hinos. Oração dada à tua igreja. Senhor, hoje mais uma vez nos fizeste enxergar que estamos numa alta e soberana vocação. Aleluia, Jesus. E quem anda no alto só não cai se tiver equilíbrio. Aleluia. E tu prometeu hoje nos dar este equilíbrio. Glória a Deus. Senhor, dá para enxergar uma multidão com a corda balançando, mas que por esta palavra possamos sentir os nossos pés se firmando, se firmando, e agora nós vamos gritar: tu nos deu equilíbrio pela tua palavra. Teríamos muito para te agradecer, mas nós vamos encerrar esta oração te agradecendo por esta santa palavra que tu nos mandou. E nós vamos fazer um pedido diante de algo que tu deu nesta noite. Alguma legião que é corpo para habitar. Aleluia. Mas se for graça aos teus olhos, e nesta noite, porque isso pode demorar apenas um segundo se tu queres, Aleluia. encher o nosso coração dos teus dons e das tuas virtudes, haverá uma placa no nosso coração por esta palavra, lotado, reservado, e o inimigo nunca mais vai entrar. Graça te damos por tudo, por Jesus teu Filho que vive eternamente. Amém. Deus seja louvado. Aleluia. Vamos assumir a nossa responsabilidade. Crente não põe os olhos em pornografia. Crente não trai esposa e nem esposo. Esses males Deus está mandando tudo embora do nosso mundo. E no 281, com alegria, irmãos, um andamento alegre, 281. Só um momentinho, Deus manda repetir. Crente não põe os olhos em pornografia e crente não trai esposo nem esposa também. Aleluia, Jesus. Alamana, salamana, Jesus. O Rei dos Reis nos nos revestiu de fé e armas divinas, a guerra se levanta com ímpeto e furor, mas nós resistiremos, pois à frente está Senhor, soldados valorosos, nós somos de Cristo Rei, soldados da verdade que amam a sua lei,
vitória alcançaremos em nome do Redentor. Com valor, com fervor, com a fé em Deus eterno dominador. Conosco está Jesus, não há por que temer, pois quando o mal vier, Deus nos fará vencer. Tenhamos lealdade a Cristo Salvador. Soldados valorosos, nós somos de Cristo Rei. Soldados da verdade, que amam a sua lei. E nós dançaremos em nome do Redentor, com valor, com fervor, com a fé em Deus eterno dominador. Quem estiver não deve atrás voltar, pois Deus dará poder a fim de batalhar. Ninguém se espavente, nem venha esmorecer. Tenhamos fé em Cristo. Cantando todos. Dados valorosos, nós somos de Cristo Rei. Soldados da verdade, que amam a sua lei. Vitória alcançaremos em nome do Redentor. Com valor, com fervor, com a fé em Deus eterno dominador. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. A igreja recebeu um equilíbrio divino de Deus. Sela com amém do fundo da tua alma, aleluia. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, os conselhos da palavra de Deus permaneçam em nossos corações.